Culpa, a prisão invisível que carregamos. Você já sentiu culpa por algo que fez ou até por algo que nem fez, mas mesmo assim te persegue? A culpa pode ser uma prisão invisível, silenciosa, quase imperceptível, mas que sabota sua paz, suas escolhas e até seu corpo. O que você vai ouvir agora não é um manual de como se livrar da culpa. É um espelho, um caminho de volta, para que você perceba com clareza o que é seu, o que nunca foi e o que precisa ser devolvido. A culpa é uma emoção complexa. Ela surge quando acreditamos ter transgredido alguma regra, valor ou expectativa, nossa ou de alguém. Mas essa crença nem sempre é consciente. Às vezes é uma programação implantada lá atrás, na infância, na escola, na religião, no silêncio de um olhar que te desaprovou. Freud, o pai da psicanálise, dizia que a culpa é inevitável numa sociedade moralista. Para sermos aceitos, reprimimos desejos, mas o desejo continua vivo e a repressão gera culpa. Jung foi além. Para ele, a culpa é uma chamada da alma. Ela nos mostra que algo foi jogado na sombra, algo que ainda precisa ser integrado. E a pergunta que fica é: a culpa que você sente hoje é mesmo sua? Ou é o eco de um sistema que te moldou para obedecer? Bert Hellinger, criador das constelações familiares, nos lembra de algo revolucionário. Carregamos culpas que nem são nossas. Você pode se sentir culpado por não cuidar dos pais, por ter prosperado onde sua família fracassou, por dizer não quando o sistema te exigia obediência. Segundo Hellinger, a culpa é o preço que pagamos por pertencer, por lealdade cega. E a liberdade começa quando você percebe que não é traidor por se libertar. Você está apenas se libertando de um peso ancestral. A culpa herdada é silenciosa, mas ela tem sintomas: autossabotagem, exaustão emocional e uma vida que parece estagnada, mesmo quando você faz tudo certo. A pesquisadora Brené Brown traz uma distinção poderosa. A culpa diz: eu fiz algo errado. A vergonha diz: eu sou errado. Mas quando você foi condicionado desde cedo a se sentir culpado por ser quem é, essas duas emoções se confundem. E o resultado? Você se encolhe, você se cala, você vive pedindo desculpas por existir. Essa culpa crônica se torna uma forma de controle. Controlar a si mesmo, controlar o outro. Ser bom para merecer amor. Mas ser bom não é o mesmo que ser livre. A culpa não te transforma em uma boa pessoa. Ela só te aprisiona em papéis que não são seus. Eckhart Tolle, autor de O Poder do Agora, afirma: a culpa vive no tempo psicológico. Ela é sempre um fantasma do passado tentando sabotar o seu presente. Você pode se culpar por algo que já aconteceu há 5, 10, 20 anos. Mas o que está vivo agora não é o fato, é a história que sua mente continua repetindo. E o pior, quanto mais você tenta compensar o passado, mais se afasta da vida real. A culpa não se dissolve por sacrifício, ela se dissolve por presença. Aceitar o que foi, sem tentar mudar o que não pode mais ser mudado. Carl Jung dizia: a culpa pode ser o começo da cura, se for acolhida com consciência. Isso porque existe uma culpa legítima, aquela que te aponta um valor que você violou, uma escolha que feriu alguém, uma palavra que machucou. Nesse caso, a culpa aponta a direção. Ela pede reparo, diálogo, crescimento. Mas ela não exige punição externa. David Hawkins fala disso em seu mapa da consciência. A culpa vibra baixo, é destrutiva, e para subir é preciso transcender a culpa com empatia por você e pelos outros. O perdão, especialmente o perdão a si mesmo, é a chave que abre a cela. Agora, respira fundo e se pergunta: quantas das culpas que você sente são realmente suas? Culpa por não corresponder às expectativas dos pais,
por ter desistido de um relacionamento, por ter dito não, ou simplesmente por ser diferente. Alice Miller estudou a fundo os impactos da culpa na infância. Ela descobriu que a criança que tenta ser boazinha demais, muitas vezes está tentando evitar a rejeição. E essa criança cresce, mas continua tentando agradar, continua se punindo, continua carregando a dor dos outros como se fosse dela. Essa culpa precisa ser devolvida, não com raiva, mas com consciência. A culpa é um alerta, mas ela não precisa ser sua casa. Você pode transformá-la em consciência, em responsabilidade, em liberdade. Primeiro, nomeando-a, depois, entendendo de onde ela vem e, por fim, soltando. Perdoar não é esquecer, é parar de se ferir por algo que já passou. E, às vezes, o maior ato de amor é olhar para dentro e dizer: eu me liberto, eu não devo mais nada à dor, eu escolho viver. A culpa faz parte do caminho, mas não precisa ser o fim dele. Seja gentil com sua história e firme com o que não te serve mais. A vida quer te ver livre. Você aceita? Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o like, porque isso me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. E se conhece alguém que se beneficiaria deste vídeo, compartilha. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, cada vídeo é um convite para expandir a consciência e transformar a sua realidade. Agora, se você quiser mais orientação para continuar sua jornada de autoconhecimento, eu separei 2 vídeos que estão aparecendo na tela que podem te auxiliar. Escolhe um e me encontra lá. Até o próximo vídeo. Tchau!